Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito bom vê-los. Vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Com muita alegria, amigos, elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Celestial, agradecendo pela bênção de mais um dia e pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprender e receber as energias que precisamos. Que os espíritos amigos que aqui trabalham possam estar nos envolvendo com a tua luz, para que tenhamos excelente oportunidade de entendermos bem as lições que aqui viemos buscar e recebermos o fortalecimento e a tua paz. Pedimos que magnetize as águas colocadas nos frascos e que possamos encontrar, ao bebê-la, todas as energias de fortalecimento e equilíbrio. Abençoe a palavra da nossa irmã Nani, dando-lhes a oportunidade de estar sintonizada com os espíritos benfazejos, ofertando-nos os ensinamentos que precisamos receber. Esteja conosco, Jesus amigo. Que assim seja. Uma boa noite a todos, bem-vindos para o aprendizado de hoje, porque o assunto escolhido, homicídio, vai ser tratado por um acontecimento na semana passada com a nossa famosa Ana Hickman, quando o cunhado dela, em legítima defesa, atirou num agressor, tirando a sua vida física. Mas nós precisamos entender, não somente julgar ou condenar alguém. Precisamos entender o que significa o homicídio. É um crime cometido por alguém que mata uma pessoa. Na nossa legislação é chamado de delito. E o homicídio é considerado grave em todas as legislações e em todos os tempos. A valorização e o entendimento do homicídio é diferente de acordo com a cultura de cada povo e da época. Por exemplo, na época dos legisladores romanos, matava-se nas arenas existentes por toda Roma, em festivais, comemorações, em batalhas.
E naquela época os cristãos, em grande quantidade, foram dizimados. E não era crime perante a lei dos romanos. Os próprios imperadores permitiam estas atitudes. O que pensa, porém, a doutrina espírita a respeito deste tema é o que vamos tratar nesta noite. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 746, foi feita uma pergunta por Allan Kardec aos nobres espíritos, e ele diz assim: é crime aos olhos de Deus o assassínio? A questão do homicídio por Kardec é abordada como assassínio. E respondem os nobres espíritos: grande crime. Aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, aos olhos de Deus, é um grande crime. E corta uma vida física. Porque a pessoa pode estar vivendo no corpo para viver uma prova, que é a expiação. Resgatando um erro cometido nesta ou numa vida anterior. Então, a pessoa que tira a vida está cortando esse vínculo que o encarnado tem de expiar, ou seja, de reparar um erro cometido, ou talvez eliminar uma missão que ele esteja praticando pelo bem dele, pelo bem de alguém. Então, aqui se inicia uma diferença entre o homicídio visto por uma ótica espírita. Para os não espíritas, o homicídio é um crime em si mesmo. É a eliminação de uma vida por um modo traumático e violento. Do ponto de vista espírita, entretanto, há uma sensível modificação nesse ato. Muito sensível modificação que a maioria dos homicidas não percebe. Segundo a doutrina espírita, a vida não é eliminada quando a pessoa leva um tiro. Só o corpo é eliminado. Seguindo a vida com o espírito que habitava nesse corpo. Porque nós somos feitos de corpo e espírito. Morre o corpo, o espírito não. É imortal. Nós espíritos, cada um de nós aqui, ou na internet nos assistindo, somos espíritos. E vivemos momentaneamente no corpo físico. O nosso corpo, com certeza, como todos nós sabemos, vai morrer. Mas nós, espíritos, não. Então, o homicida, ele acredita falsamente que quando mata alguém, livrou-se para sempre do seu desafeto. O que o homicida elimina é somente a forma física. O corpo do seu inimigo, só isso. Mas não o espírito desse inimigo, que continua vivendo, não raro, do outro lado da vida, fica na sua volta fazendo-lhe mal. Prejudicando por vingança, né? E espera por esta pessoa para ajustarem contas quando os dois estiverem na espiritualidade. O espírito vingativo fica esperando do lado de lá o assassino chegar para ajustarem as contas. Então, nós poderemos ver como fica nesta imagem e percebemos um homem deitado no chão, consideramos assassinado, o corpo dele morto e o espírito dele que saiu do corpo quando o corpo morreu.
Então, o espírito de todos nós é imortal, continua vivendo com todas as suas sensações. Todas que tinha antes quando vivia no corpo, continua tudo igual. Seus pensamentos são os mesmos, suas vontades, suas tendências, os sentimentos. Quem ama e vive no corpo físico, quando sair do corpo, vai amar também. Vai odiar também. Vai ter as mesmas sensações de quando vivia no corpo. E na pergunta seguinte, no Livro dos Espíritos ainda, na questão 747, Kardec questiona: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Será que todas as pessoas assassinas têm o mesmo grau de culpa? Vamos ver. Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, o que vale em qualquer atitude nossa é a intenção. Se eu tiver a intenção de ajudar alguém, dar alguma coisa errada, acontece alguma coisa errada, a pessoa fica raivosa comigo por um mal que eu lhe fiz sem querer, o que vale perante Deus é a minha intenção. Aqui se abre um espaço para a distinção entre o homicídio doloso, que pela lei civil é um homicídio com intenção, e o homicídio culposo, que pela lei é sem intenção. Tá certo, Anderson? Tá aí, ó. Nosso amigo da lei. Então é o que está na nossa lei. Ambos têm a mesma consequência. Com intenção ou sem intenção, tem a mesma consequência. Interrompe uma vida física, interrompe uma encarnação. Mas o primeiro, o culposo, com intenção, é por certo julgado pela lei civil com muito maior severidade. Mas para os olhos de Deus, em qualquer atitude que fizermos, o que vale é a nossa intenção sempre. Pode acontecer um mal por uma atitude tomada sem intenção de prejudicar, sendo então que não será considerado um mal perante Deus. Não será. Um fato, entretanto, ressalta na doutrina espírita. O homicídio é muito pior para o homicida, para aquele que mata, do que para a sua vítima. Aquele que mata está em pior condição moral perante Deus, perante a vida, do que aquele que morre. Acontece que o homicida terá que mais tarde que prestar conta pelo que fez, passando por 3 fases em sua vida depois que cometeu o ato, para resgatar esse erro que cometeu. Todos os erros que nós cometemos, nós vamos resgatar. Então, essas 3 fases que a pessoa tem que passar, a primeira, o arrependimento, é o primeiro passo para se livrar de uma culpa e parar de errar, arrepender-se, né? A segunda fase é a expiação, que é sofrer o mal que cometeu. Aquilo que nós fizemos alguém sofrer por nossa culpa, nós vamos passar pela expiação. Nós vamos sofrer o mal, volta para nós. E a terceira fase, também necessária, é a reparação, que é auxiliar a quem se prejudicou. Importantes estas 3 fases para nos livrarmos da culpa. Porque a gente, com o tempo, chegando na espiritualidade, ou antes até, se arrepende, se sente culpado por ter feito, não queria ter feito, aconteceu, ficou com ódio, deu um tiro, jogou num precipício, sei lá. Então, para livrar-se de passar pela expiação, nós poderemos escolher reencarnar e viver no bem. Eu posso evitar um resgate doloroso, auxiliando os nossos semelhantes que estão na nossa volta, que estão na mesma caminhada que nós. Eu posso evitar
A expiação, que é resgatar pela dor. Então, para evitar o sofrimento, eu poderia escolher em trabalhar no bem. Venham para a casa espírita trabalhar. Vamos eliminar a fase da expiação com tanta dor. Agindo assim, nós vamos nos livrar de passar pela fase da expiação com sofrimento. Como se conhece uma frase, é pelo amor ou pela dor. Então, o arrependimento é necessário, que evita que erremos novamente. E a reparação também se faz necessária. Mas se estivermos vivendo no bem, a reparação poderá se tornar uma alegria para nós. Menos pesada, porque nós estaremos servindo ao nosso próximo, reparando nossos erros passados. Não precisaremos passar pela expiação. Então não vamos esquecer que existe uma lei na natureza e que todos nós estamos inseridos nela. Essa lei, ela atua em nós constantemente, que é a lei de causa e efeito. Então, causa é aquilo que eu estou fazendo hoje. Vai formar a causa. E o efeito é o que vai me acontecer mais para frente, conforme a forma que eu agi hoje. Então, se eu estou sofrendo muito agora, é porque lá atrás, nesta vida ou em vida passada, eu agi erradamente. Saí fora das leis de Deus, que são todas de amor. Vivendo erradamente. Então, se nesta época de minha vida, a de agora, eu estou bem, vivendo em paz, é porque lá atrás eu vivi corretamente. Mais corretamente do que erradamente. Vivi no amor, em direção a tudo, em direção a todos, sem prejudicar ninguém. Nem por palavras, nem por atos e nem por pensamentos. Não estou passando no momento pela prova da expiação. Mas acontece que às vezes alguém leva um tiro porque o agressor usou legítima defesa. E daí? Como é que fica perante Deus? Como esse caso que aconteceu na semana passada, que eu mencionei no começo. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Como ficaria perante Deus se houver um homicídio para se defender? Eu tirei a vida de alguém, mas foi para me defender. Como é que ficaria? Então vamos de novo ao Livro dos Espíritos, na questão 748, encontrar a resposta. Só a necessidade o pode excusar. Se a pessoa tem necessidade de matar alguém em legítima defesa, Deus desculpa esse ato. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a do seu agressor, deve fazer. Sem dúvida. Os espíritos nesta resposta concordam com a questão da legítima defesa. Mas observe que se deve sempre tentar evitar ao máximo a morte daquele que nos põe em risco a vida. Deve-se evitar ao máximo. Com certeza, os espíritos nesta resposta não quiseram ser radicais. Mas, numa visão estritamente cristã, nem mesmo em legítima defesa se poderia matar. Lembram do que eu falei antes? O homicida está em erro. Ele tem que prestar conta. O assassinado não. Então, de um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que impedi-la. Do que constranger alguém, do que matar alguém. Me lembro que uma senhora foi visitar Chico Xavier com muitos problemas e muitas pessoas fazendo mal para ela. E foi dizer ao Chico: "Ah, Chico, eu estou sofrendo tanto." E o Chico disse para ela: "Minha irmã, que bom que tu estás
apanhando que tu não estás batendo. Né? Então, um pouco pesada seria dizer, prefiro ser assassinado do que assassinar. Mas aquele que mata mesmo em legítima defesa vale-se da violência contra o agressor. E a violência gerada poderia ter atenuantes. Poderia. Mas nunca uma justificativa. Porque violência gera violência. Né? Então vocês percebam a lei do retorno aqui. Violência gera violência. Se eu sou violento, eu vou sofrer violência. O bandido pode entrar na cidade e passar por muitas pessoas. Se eu sou uma pessoa violenta, eu vou atrair a agressão dele. Num campo de futebol, a briga acontece próximo dos violentos. É a energia que atrai a violência, o violento para a violência. Então, com este aprendizado que recebemos, nós poderemos entender que jamais deveremos julgar quem quer que seja, nem o assassino, nem o criminoso. Este não é o nosso trabalho. Este não é. O nosso trabalho sempre será orar pelos criminosos. Porque as nossas preces, em algum dia, vai fazer efeito. Hão de chegar até eles, fazendo com que eles se arrependam e entendam que não vale a pena seguir no crime, que a lei de retorno existe. E a nós cabe a tarefa de, a cada dia novo, nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos. Se quisermos daqui para frente encontrar paz, saúde, alegria de viver, harmonia com as pessoas na nossa volta. Se eu não me modificar para melhor, as encrencas continuarão na minha vida. Eu preciso fazer esse trabalho. Não é o meu marido, não é o meu vizinho, não é o meu filho. Sou eu que tenho que dar o exemplo. E para finalizar, eu deixo para vocês uma importante mensagem do Espírito André Luiz, que diz assim: quando possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. Quanto melhores nós formos, melhor será a nossa vida. E vamos procurar não julgar as atitudes dos outros, nem dos religiosos, nem dos comandantes, nem dos governantes, nem dos políticos, nem os criminosos, porque nós poderemos, em algum momento da nossa vida, cair em erro também. Que no momento de irritação a gente perde a razão. E poderemos fazer algo que vai nos deixar com culpa depois, tendo que passar pelas 3 fases do arrependimento, da expiação e da reparação. Em vez de estarmos vivendo no corpo para um aprendizado melhor, vivendo no bem, estaremos voltando e resgatando erros passados. Então, que nesta noite possamos, nesta casa, a partir de agora, com este aprendizado, entender como deveremos agir na nossa vida, da forma mais adequada possível, para sermos felizes. Que é o que todo mundo está indo em busca de felicidade. E o caminho é estar vivendo no bem. Vamos receber agora o passe, mas antes eu gostaria de fazer uma solicitação para vocês. O nosso hospital Ouro Branco está precisando de ajuda, e para que as suas portas se mantenham abertas, está acontecendo na nossa cidade, na nossa comunidade, uma campanha de mãos dadas com o hospital.
Nós temos aqui na entrada da Casa Espírita um folheto, pequeno cadastro, igual a este aqui, para que a gente escolha fazer doação mensal ao nosso hospital na desconta da energia elétrica. R$5, R$10, quanta pessoa achar que pode colaborar. E deixem preenchido aqui na Casa Espírita que nós vamos entregar lá no nosso hospital. Por que isso? Nós poderemos ser os próximos assistidos e não ter como recebermos assistência por falta de dinheiro, de assistência para todos nós. É o único hospital que nós temos aqui e dele nos valeremos um dia. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite. Vamos receber o passe agora. As crianças, os evangelhos e adoras podem subir. Senhor da vida, Deus Pai de todos nós, enquanto recebemos o passe, energias vindas de Ti, queremos agradecer a vida que temos, todo o aprendizado que recebemos, as oportunidades de nesta casa recebermos o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns instantes, em silêncio, ouvindo esta música harmoniosa, recebamos nesse instante todas as energias que merecemos. Somos eternamente gratos pelas maravilhosas energias recebidas nesse ambiente de luz. Que possamos manter essas vibrações, seguindo teus exemplos de paz, humildade e amor. Vamos em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos, e que a paz do Mestre possa nos envolver. Assim seja.